necessitam de amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre toda salvação. Jesus, amor te venceu, sobre amor te Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou. Os meus pecados suportou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Yeshua, Yeshua, glória seja um Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja um Rei, um glorioso Salvador. Yeshua.
Glória seja o Rei, glorioso Salvador, Yeshua, Yeshua. Glória seja o Rei, glorioso Salvador. Boa noite, querido irmão, querida irmã. Seja muito bem-vindo nessa live. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você. Amém? Queridos, eu vou pedir que abram suas Bíblias lá no livro de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Eu peço que acompanhem comigo. A palavra do Senhor diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A pergunta que eu faço para você é: você tem adorado ao Senhor em espírito e em verdade? Como que tem sido a sua adoração a Deus? Vários dias já fazem que nós estamos acompanhando os cultos por live, pela internet, e várias vezes nós já falamos que o Senhor tem separado esse momento, esses dias, para que nós tenhamos mais intimidade com Ele. Mas, de fato, você tem tido essa intimidade com o Senhor? De fato, você tem reservado momentos do seu dia para estar ligado a Deus, para buscá-lo intimamente? Eu peço que você reflita nisso. Ou será que às vezes os afazeres de casa têm sido mais importantes ou têm tomado todo o seu tempo? Eu peço que você medite nisso e que, se há alguma coisa que tem roubado o seu tempo com o Senhor, tem tirado esse tempo que você deveria dedicar a Deus, se há algo que está tirando isso de você, eu peço que você mude a sua atitude e busque o Senhor de todo o seu coração. E eu quero convidar você para orar nesse momento. Querido Deus, nós te agradecemos e te louvamos porque o Senhor tem sido bom conosco o tempo todo. Pai, que o Teu poder e o Teu Santo Espírito, Ele possa vir sobre as nossas vidas, ó Deus, de maneira que venha transformar todos os dias o que somos, para sermos alguém que agrade ao Senhor. Eu quero pedir, ó Deus, por aquelas pessoas que o tempo delas está tão tomado com coisas que não dizem respeito ao Senhor, que o Senhor venha transformar isso. Que o Senhor venha ajudá-los a organizar o seu tempo. Que o Senhor venha ajudá-los, ó Deus, a tirar esse momento para o Senhor, ó Deus. De buscar o Senhor, de orar, ó Deus, pelas pessoas que estão sendo perdidas aí. De orar, ó Deus, por uma cura, por esse vírus que tem assolado a nossa nação, assolado todos esses países. Pai, mobiliza o Teu povo para que realmente nós venhamos buscar de todo o nosso coração, ó Deus, pela providência do Senhor nesse tempo, Deus. E consequentemente, nos tornarmos mais íntimos do Senhor, Pai. Eu peço, Deus, que o Senhor venha abençoar esse culto, essa palavra, Deus, que ela possa permanecer no nosso coração, que nós vamos ouvir agora. Que a Tua palavra, ela possa, Deus, fazer morada em nós e transformar de fato as nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos, porque sabemos que o Senhor tem nos ouvido e o Senhor tem inclinado os Teus ouvidos para nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nesse momento eu quero convidar você a estar louvando e adorando o nome do Senhor através de uma canção. Te louvamos, Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos
porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Clare. E quando enfim chegar a hora, chegar a hora em que a morte enfrentarei. Sem medo então, sem medo então, terei vitória, terei vitória. Verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Sim, Senhor, Ele vivo está. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aplauda o nosso Salvador. Bom, nós estamos em campanha de missões e sabemos que você tem contribuído, que você tem orado. Mas o trabalho missionário, mesmo com a pandemia, com o isolamento social, ele não para, ele continua. E abaixo aqui do vídeo estarão as contas para você poder continuar fazendo as suas contribuições. Nesse momento eu quero convidar você a acompanhar esse vídeo sobre os desafios que ainda existem no campo missionário. Após esse vídeo, o pastor Emerson estará nos trazendo a mensagem para essa noite. Nós tivemos a alegria de receber, então, naquele final de semana, em nossa casa, um pastor da Igreja Sofredora e a sua filhinha. A Igreja Sofredora tem crescido de uma forma tremenda no país no qual nós trabalhamos. Na nossa congregação já tivemos que mudar de lugar várias vezes devido à perseguição da polícia. A polícia persegue, o povo de Deus muda para outro lugar, vai para outra casa, em lugares escondidos, em lugares subterrâneos, em plantações, e assim a Igreja do Senhor vai crescendo. A filha daquele pastor me fez uma pergunta, duas perguntas. Primeiro, ela perguntou se no nosso país a gente podia pegar nossas Bíblias e ir com nossas Bíblias até as nossas igrejas. Eu falei, sim, nós podemos. No meu país a gente pode pegar nossas Bíblias e ir sem problema para nossas igrejas, porque no país onde ela vive, ela não pode. Ela perguntou o seguinte, lá no Brasil, lá no seu país, vocês podem falar de Jesus para todas as pessoas? Eu falei, sim,
no meu país, nós podemos falar de Jesus para todas as pessoas. Então ela abriu seus braços, tirou um sorriso tão lindo dos seus lábios e falou o seguinte: então lá no seu país, vocês falam de Jesus para todas as pessoas, não é? Isso me fez pensar, isso me fez refletir, eu fiquei em silêncio, porque se essa jovem, com 17 anos, falar de Jesus para a amiguinha da escola, e o pai da amiguinha da escola falar para a polícia, essa menina pode ser presa. Se ela levar suas amiguinhas para a igreja sofredora, que se reúne na casa dela, e alguém falar para a polícia, a igreja toda pode ser presa, seus pais podem ser presos. E agora ela fala para mim, o meu maior sonho é falar de Jesus para todas as pessoas. Era ter a liberdade de falar de Jesus para todas as pessoas. E nós, como povo de Deus, batistas brasileiros, podemos falar então de Jesus para todas as pessoas, para todos os povos, para todas as nações, até que Ele venha. Nosso desejo, Senhor, é ir além. Nós queremos ir além, Senhor, além de nós mesmos, além das nossas limitações. Queremos ir além do véu, conhecer a Tua santidade, Senhor. Leva-nos além. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me, leva-me leva-me além, a um nível mais profundo, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me, leva-me leva-me além. Que a minha vida flua mais da Tua unção, mais do Teu poder. Oh, mais do Teu poder. Muito boa noite, meu querido irmão, meu querido amigo, você que nos acompanha neste culto, nessa celebração ao nome do nosso Deus, aqui mesmo através da internet, através das redes sociais. Nós juntos, eu aqui, você aí, juntos nós podemos adorar o nome do nosso Deus, aquele que é digno de toda a honra, de toda adoração. Nós estamos impossibilitados, meus irmãos, de nos reunirmos no templo, de estarmos juntos aqui neste santuário para bendizermos o nome do Senhor e desfrutarmos da íntima comunhão uns com os outros. Mas mesmo diante desse quadro que o mundo está vivendo, mesmo com essa impossibilidade, nós podemos adorar,
porque a adoração primeiro flui do nosso coração e independe do lugar onde nós estejamos. E por isso eu quero convidar você a que celebre o Senhor neste momento, junto com a sua família. Algo que nós precisamos resgatar e valorizar é a adoração ao Senhor em família, na nossa casa, porque isso deve ser o reflexo da nossa vida, né? Da nossa comunhão com o nosso Deus. Por isso, eu agradeço a sua participação e convido você a compartilhar esse vídeo, nesse momento, com outras pessoas da sua família, no grupo da família, com amigos, com familiares, porque Deus tem uma palavra especial a cada um de vocês, aos seus familiares. Deus quer falar conosco nessa noite. Creia nisso, no nome precioso de Jesus. E meu querido, antes de entrarmos na mensagem dessa noite, como aqui o irmão Maharishi, no início deste culto, já destacou sobre a importância da adoração ao Senhor, já adoramos, louvamos o Senhor com algumas canções e tivemos também esse desafio missionário que acabamos de assistir, mostrando as necessidades que o mundo tem. Essas necessidades que vimos, elas estão presentes em várias partes do mundo. Por isso o nosso compromisso de orar pela obra missionária, o nosso compromisso em contribuir com o sustento da obra do Senhor é muito importante. Por isso eu quero deixar uma palavra de gratidão a você, membro da Primeira Igreja Batista em Lucas do Rio Verde, você que congrega conosco e que mesmo nessas duas, partindo para a terceira semana que nós não temos culto no templo, você tem contribuído ali através das contas bancárias. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e desafiar você, meu irmão e minha irmã, especialmente você, membro da igreja, você que congrega conosco, a contribuir. Aqui embaixo estão aparecendo as contas que nós temos ali no Banco Bradesco, no Banco Cooperativa Sicobi. Nós queremos convidar você a contribuir, a nesse momento fazer a sua dedicação, a sua oferta especial para o sustento da obra do Senhor na Primeira Igreja Batista em Lucas do Rio Verde. Meu amado, o seu dízimo e as suas ofertas são fundamentais para a manutenção da obra do Senhor, seja aqui na nossa igreja, seja as congregações que nós temos, como também os desafios missionários que como igreja nós temos nos empenhado. Eu quero orar neste momento apresentando a sua vida, a sua família, sua vida profissional e sua vida financeira diante do Senhor e ao mesmo tempo agradecer ao Senhor pelas ofertas já recebidas durante essa semana, a você que já dedicou a sua oferta, o seu dízimo ali na transferência ou no depósito. Nós vamos orar dedicando todas elas ao Senhor. Ore comigo neste momento assim. Santo e eterno Deus, querido Pai Celestial, Deus provedor e Deus sustentador, eu quero no nome de Jesus neste momento agradecer ao Senhor pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, os nossos irmãos da Primeira Igreja Batista em Lucas do Rio Verde, membros, congregados, pessoas que têm sido fiéis ao Senhor no comprometimento com a dedicação do seu dízimo e a sua oferta, mesmo não estando presentes ali juntos no templo, no santuário do Senhor. E nós queremos, Pai, pedir que o Senhor continue a sustentar cada um dos teus filhos e das tuas filhas. Abençoe o trabalho, abençoe a empresa, abençoe os negócios de cada um dos teus filhos e que eles possam nesta noite experimentar o cuidado do Senhor, essa semana ser uma semana de bênção em todas as áreas da sua vida. Nós queremos dedicar ao Senhor os dízimos e ofertas que já foram consagrados e dedicados ao Senhor no decorrer desses dias e hoje, neste momento, aqueles que fazem neste momento a sua transferência, aqueles que amanhã, nessa semana, farão a dedicação do seu dízimo e da sua oferta. Abençoe essas vidas, continue provendo na vida deles, porque tudo vem das tuas mãos, nós apenas te damos aquilo que nós recebemos do Senhor. Nós louvamos o bom nome do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. E meu querido, eu quero também convidar você, nesse momento aí, pegar a sua Bíblia, a Bíblia Sagrada, e abrir sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 7, o versículo de número 1 ao versículo 10. Deus tem uma palavra a você e a sua família para edificar você, abençoar a sua vida, com toda certeza. Creia na palavra poderosa de Deus para a sua vida, para abençoar você. O texto que eu pedi que você abrisse, Lucas capítulo 7, o versículo de 1 a 10, nós vamos ler o texto da palavra do Senhor, que diz assim: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum.
ali estava o servo de um centurião, doente quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito a autoridades, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo reestabelecido. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor fale ao seu coração. Santíssimo Deus, nós agora estamos diante da Tua boa palavra. Palavra que edifica, que é viva e eficaz. E neste momento nós queremos apresentar cada pessoa que nos assiste aqui, nos acompanha nessa transmissão, que o Senhor fale ao seu coração, que o Teu Santo Espírito esteja presente na vida e no lar de cada um, para falar e ministrar de acordo com as necessidades de cada um. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. E meus amados, o texto que nós lemos nos leva a pensar acerca da confiança na ajuda do nosso Deus. Eu quero pensar com você nessa noite sobre confie na ajuda de Deus, confie na ajuda de Jesus. Porque, meus amados, diante das circunstâncias da nossa vida, nos vêm muitas indagações e preocupações quando passamos por momentos de aflição, momentos de adversidade. Quando nós atravessamos momentos complicados na nossa saúde física, na vida familiar, nos relacionamentos, nos vêm os questionamentos, ou um questionamento dos maiores que vem à nossa mente é: será que Jesus pode mesmo me ajudar? Será que diante das adversidades que você está enfrentando nesse momento, será que Jesus realmente pode fazer algo por você, pode ajudar você, ajudar a sua família? Porque nós passamos por dilemas na nossa vida, nós atravessamos momentos de dissabores e nós muitas vezes nos encontramos diante de terríveis circunstâncias. E quais são as maiores circunstâncias, os maiores problemas, os maiores desafios que o ser humano pode enfrentar na sua vida, no seu dia a dia? Nós podemos enfrentar situações e problemas em meio ao corre-corre do dia a dia, dos mais diversos. Nós podemos passar por problemas como enfermidades, nós podemos passar por problemas graves na saúde física nossa ou de um ente querido. Você atravessa uma situação de câncer, você atravessa uma situação de coronavírus, de Covid-19, como milhões de pessoas estão atravessando já neste momento por todo o mundo e aqui no Brasil, aqui na nossa cidade já temos esse quadro presente. A enfermidade é uma situação difícil, um grande desafio que passamos quando atravessamos na nossa vida ou na nossa família. Mas nós também podemos enfrentar a adversidade, o desafio do divórcio, pessoa que passa pela separação, que atravessa o abandono do esposo ou da esposa, o filho e a filha que perde a união dos seus pais, que já não tem o privilégio de ter os seus pais ali na sua casa, e assim o seu lar desmorona pelo divórcio. Isso é algo muito terrível. Mas há um grande desafio também na vida humana, que é na questão profissional, financeira. Você passa por uma falência ou por uma grande e terrível crise
na sua vida financeira, você atravessa problemas que afetam a sua vida profissional, perde o emprego, mas também talvez dos maiores dilemas e problemas da vida humana seja a morte. Nenhum de nós deseja ou está plenamente preparado para a morte. O próprio Senhor Jesus, na noite anterior à sua morte, ele orou ao Pai pedindo que passasse dele aquele cálice, porque a morte é sinônimo de derrota, porque é resultado do pecado do ser humano. Mas quando nós olhamos, meus amados, para a vida humana, vemos que enfrentar a morte de um ente querido, perder um pai, uma mãe, perder um filho ou um amigo, é algo muito terrível. Nós temos visto a terra ser assolada neste tempo, né? Já por dezenas de milhares de pessoas que perderam a sua vida nessa pandemia do coronavírus aí espalhado pelo mundo. A morte é algo terrível, traz sentimentos terríveis. Todos nós, quando nos deparamos com essa realidade, passamos por sofrimento. Os sofrimentos ou os dilemas que eu já passei na minha vida nem se comparam com o dilema da morte, quando eu perdi a pessoa mais próxima a mim até o momento, a minha mãe. Isso foi algo terrível, algo de uma dor enorme, um sofrimento muito grande na minha vida, e como foi certamente na sua, que já passou por algo semelhante. Então, diante de situações assim, será que Jesus pode mesmo nos ajudar? Será que diante da falência, do desemprego, diante da falta da saúde, diante de um problema no lar, da separação, será que nessas circunstâncias Jesus pode nos ajudar? Será que Jesus pode fazer algo por nós? Ele pode de fato realizar algo que possa transformar as circunstâncias da nossa vida? O texto que nós lemos nesta noite, de Lucas capítulo 7, é um texto extremamente importante para nos mostrar a eficiência, o poder e a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo para trazer solução à nossa vida, para vir à nossa vida em socorro quando nós atravessamos alguma adversidade. E por isso, meus amados, diante das circunstâncias, diante das adversidades da vida, nós devemos olhar para Jesus. E talvez você esteja nesse momento da sua vida com este questionamento: será que Jesus pode fazer algo de fato? Será que Jesus pode mesmo me ajudar? E a resposta que eu quero apresentar a você nessa noite é esta: confie na ajuda de Jesus. Creia no poder de Jesus como o personagem desse texto, o personagem interlocutor de Jesus confiou. Confie na ajuda, no socorro, no auxílio de Jesus. Porque, meus amados, o interlocutor desse texto, este homem que não é apresentado o seu nome, ele era um centurião romano, um oficial da guarda do exército romano, destacado, estabelecido ali no território da Judéia, responsável por liderar soldados a serviço do Império Romano para poder reprimir qualquer tentativa de rebelião do povo judeu. Por isso ele era uma pessoa que, como os soldados romanos e os romanos, que não era bem vista pelos judeus. Mas apesar disso, ele era reconhecido pelos judeus como um bom homem. Um homem que era considerado pelos líderes judeus como amigo dos judeus, a ponto dele ter contribuído para edificar a sinagoga, o local de culto judaico ali em Cafarnaum. Ele edificou uma sinagoga e, apesar do texto nos deixar transparecer que não era um homem religioso, ele não era um homem de uma tradição religiosa, primeiro porque era um gentio, era um romano, era um homem que não tinha uma tradição e uma educação religiosa como os judeus tinham. E isso vai ser a razão de uma das admirações ou da admiração do Senhor Jesus que vai chamar a atenção nesse texto. Então veja que a partir da vida desse homem, da experiência desse homem com Jesus, nós temos muito a aprender. Temos muito a aprender acerca da confiança e da fé que nós precisamos ter no Senhor Jesus. Então, o que podemos aprender sobre a nossa relação com Jesus acerca da confiança em Deus, da confiança em Jesus Cristo? Em primeiro lugar, meus amados, nós aprendemos que Jesus nos ajuda em todas as circunstâncias. Meu querido irmão, meu querido amigo, o Senhor Jesus
é o Deus presente, o Emanuel, o Deus conosco, que nos ajuda em todas as nossas circunstâncias. Não há situação, não há problema, não há adversidade que você esteja atravessando neste momento que Jesus não possa socorrer, não venha trazer solução. Ele pode, Ele auxilia, Ele nos ajuda em todas as nossas circunstâncias. Nós precisamos crer nisso, como diz o versículo 2. Veja que ali estava doente, quase à morte, à beira da morte, o servo de um centurião, a quem o seu senhor estimava muito. O centurião amava, tinha um carinho especial por aquele servo que estava à beira da morte. Meu amado, talvez nenhuma circunstância, como já falamos no início, seja mais difícil e mais desafiadora do que a experiência da morte, a possibilidade da morte sua ou de um ente querido. Aquele centurião tinha um servo muito querido, muito valioso para ele, à beira da morte. E Jesus veio em socorro, em auxílio daquele servo e daquele centurião. Da mesma forma que ele pode vir em nosso socorro se nós pedirmos o seu auxílio. Porque o Senhor Jesus, Ele demonstra essa preocupação conosco o tempo todo. Em Mateus capítulo 9, o versículo 36, diz o texto ali que ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Meus irmãos, este é o sentimento que há no coração de Jesus por você, pela sua família, em todos os momentos, especialmente quando Jesus olhando para você, Ele vê que você tem atravessado circunstâncias difíceis, que você tem atravessado momentos de adversidade na sua vida. Jesus se preocupa e em todas as circunstâncias Ele está presente para poder socorrer-nos. Por isso é que o texto diz que Ele sentiu compaixão, sentiu amor pelo povo ao ver as multidões, como Ele sente por mim e por você. Meus amados, a palavra do Senhor diz também em Mateus capítulo 8, versículo 16, que ao anoitecer foram trazidos a Jesus, muitos endemoniados, e Ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Louvado seja o nome de Jesus, que nos cura, que nos liberta, que age em todas as circunstâncias em nossa vida. Mas em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7, o apóstolo registra que nós podemos confiar, ir a Jesus e lançar nele todas as preocupações da nossa vida, independente das circunstâncias, porque Deus cuida de nós. Diz lá, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês. Meus amados, quais são as ansiedades presentes no seu coração? O que tem tirado o seu sono? O que tem tirado a sua paz? O que tem te deixado aflito, angustiado neste tempo? Lance no Senhor Jesus. Ele quer trazer a você paz, refrigério, porque Ele cuida de você, Ele cuida de mim, cuida da nossa vida, cuida da sua casa, Ele cuida da sua família. Meu amado, Deus sabe quais são as suas necessidades e Ele age para trazer provisão em sua vida. Veja o que Ele nos ensina em Lucas capítulo 11. Ele diz ali, qual pai entre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Meus irmãos, isso demonstra que se nós crermos e confiarmos no poder de Jesus, Ele vem em nosso socorro, Ele nos ajuda, porque Ele nos ajuda em toda circunstância. Ele sabe do que nós necessitamos. Ele compara aqui um pai a um filho, que o filho pede algo ao pai, o pai dá outra coisa totalmente diferente, oposta, que traz, em vez de fazer o bem, algo que o pai dá algo que promova o mal na vida do filho. E
por isso o Senhor Jesus diz, olha, se vocês são maus e sabem dar boas coisas aos seus filhos, ainda mais o Pai Celestial dará coisas boas, dará o Espírito Santo, dará o Consolador, o Paracletos, àquele que nele confia, que busca dele. Meu amado, Deus tem cuidado de nós. Creia no cuidado de Jesus em todas as circunstâncias da sua vida, porque Ele tem cuidado de você, Ele cuida de mim, cuida de nós. Louvado seja o bom nome de Jesus pelo seu cuidado presente em nossas vidas. Então, em segundo lugar, nós aprendemos nesse texto que nós precisamos, à semelhança do centurião, confiar e depender totalmente de Jesus. Em primeiro lugar, creia que Jesus nos ajuda em todas as circunstâncias. Mas em segundo lugar, meus amados, confie e dependa totalmente de Jesus. A pergunta que eu faço a você nesta hora é: onde está a sua confiança? Em quem você tem confiado? O centurião decidiu confiar em Jesus. Verso 3 ele diz: ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Ele ouviu falar de Jesus. Meus irmãos, há muitas coisas que nós podemos fazer, há muitas questões que nós devemos fazer para solucionar problemas na nossa vida. O que eu quero destacar é isso, que você deve fazer algo, deve se mover para buscar a solução, a vitória diante da adversidade que você está atravessando, mas sempre na dependência de Jesus, de dizer: Senhor Jesus, eu pretendo realizar esta ação, toma em tuas mãos, confirma a tua vontade, instrua-me sobre o seu querer, esse o teu querer, é essa a tua vontade. E durante o processo, Senhor, continue a me dar discernimento, instruir-me acerca do teu querer, acerca da vontade do Senhor, para que eu possa agir conforme o Senhor deseja na minha vida. Louvado seja o nome de Jesus, porque quando assim agimos, certamente Deus age em nosso socorro. Em Provérbios capítulo 16, o verso 3, nos ensina exatamente isso: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor todos os seus planos, os seus propósitos, as suas ações, antes de fazer, antes de decidir e durante o processo, dependa do Senhor e certamente os seus planos serão bem-sucedidos. Aqui nós aprendemos algumas atitudes básicas, mas essenciais à nossa vida. Aprendemos na Bíblia e aprendemos na experiência do centurião com Jesus, primeiramente, a decisão que precisamos ter de conhecer Jesus. Meu amado, você precisa conhecer Jesus, conhecer quem Deus é, aquilo que Ele revelou a nós, porque o centurião, diz o texto, que ele ouviu falar de Jesus, e ele então envia comissários para trazer Jesus até ele. Aquele homem ouviu falar de Jesus. Meu querido, você tem ouvido falar de Jesus? Tem conhecido Jesus? Hoje nós temos um privilégio muito maior do que o daquele homem, o de termos a Bíblia, de termos a palavra de Deus, podermos conhecer Jesus pela sua palavra, através da palavra pregada nos cultos, nas igrejas. Há inúmeros estudos sérios e muito proveitosos na internet. Decida conhecer Deus, decida ir além para conhecer Deus, conhecer Jesus, a sua vontade, para que você possa decidir viver de acordo com a vontade de Jesus. Decida conhecê-lo. Em segundo lugar, vá a Jesus. Decida dar um passo de fé, de ir em busca de Jesus. O centurião enviou-lhe alguns dos líderes judeus. Ele enviou comissários, amigos, para que fossem até Jesus e trouxessem Jesus até ele. Veja, meus irmãos, Jesus quer que nós o busquemos. Jesus quer que nós tomemos a decisão de ir ao encontro dele para conhecê-lo, porque se decidirmos conhecê-lo e buscá-lo, ele se revelará a nós. Por isso, busque a Deus em oração, busque a Deus em adoração, decida se relacionar com ele, porque ele diz na sua palavra, em Jeremias capítulo 29, o versículo 13, ele nos ensina ali o seguinte: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração.
Meu querido, o interessante é que no versículo seguinte, Deus diz a nós assim: e eu me deixarei ser achado por vós. Porque Deus tem prazer naqueles que o buscam. Deus tem prazer em se fazer conhecido daqueles que vêm ao encontro dele, que vão ao encontro dele, que decidem encontrá-lo, que decidem buscá-lo. Por isso, decida conhecê-lo, vá ao encontro de Deus, busque a Deus. E terceiro, peça a ajuda de Jesus. No versículo 4 de Lucas capítulo 7, lemos que, chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência de que fosse curar aquele servo. Meus amados, aqueles homens chegaram a Jesus e eles pediram auxílio, pediram socorro. A própria decisão do centurião de enviar pessoas para chamar Jesus, buscar Jesus. E quando eles ali chegam, eles suplicam, eles buscam com insistência o auxílio de Jesus. Você tem pedido a ajuda de Jesus? Ou será que você tem apenas confiado na ajuda de pessoas, na ajuda de um familiar, de um amigo ou de uma outra pessoa? Confie na ajuda de Jesus, peça a ajuda de Jesus e Ele virá em seu socorro, porque Ele está presente para nos ajudar. Louvado seja o bom nome de Jesus. Meus amados, a palavra do Senhor diz ali em Mateus capítulo 7, o versículo 7 e 8, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Deus está pronto para vir em nosso socorro, para nos ajudar. E em quarto lugar, creia na resposta de Jesus. Meu amado, quando você decide confiar, depender de Jesus, creia na resposta dele. Diz no verso 6 que Jesus foi com eles. Jesus atendeu o chamado, a insistência, ao clamor daqueles homens e foi ao encontro daquele servo e do centurião. Ele atendeu ao chamado do centurião. Meu amado, creia na resposta de Jesus. A palavra do Senhor diz para nós em Jeremias 33, 3, clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Este é o Deus verdadeiro, o Deus que é um Deus vivo, que age em resposta ao nosso clamor, o Deus que não é um Deus distante de nós, mas que nos convida a orar, a clamar a Ele. Meu querido, se você orar, buscar o Senhor, Ele não decepcionará, Ele fará sempre a vontade dEle, que é soberana. No entanto, Ele sempre responderá você quando clamar a Ele. Louvado seja o nome de Deus. Creia, portanto, também na resposta de Deus. Jesus foi com eles em resposta à oração, em resposta ao clamor, em resposta ao pedido daquele homem e daqueles seus amigos, companheiros que foram até Jesus. Mas em terceiro lugar, nós aprendemos nessa passagem que além de nós confiarmos que Jesus nos ajuda em todas as circunstâncias, além de nós dependermos totalmente dele, nós precisamos manter uma atitude de humildade. Chegue diante de Deus, se relacione com Deus com uma atitude de humildade. Veja que o texto diz no verso 6, o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Meu querido amigo, meu querido irmão, nós somos especiais para Deus. Eu e você somos obra das mãos de Deus, especiais para Deus. Pessoas criadas pelo próprio Deus com um propósito neste mundo. Deus te considera e te criou como uma pessoa especial, alvo do seu amor. Entretanto, apesar de nós sermos especiais para Deus, nós precisamos compreender que nós devemos reconhecer a sua soberania, que nós devemos viver para a glória do nosso Deus, de que é o nosso Deus, o soberano do universo e sobre a nossa vida, de que apesar de sermos especiais para Deus, nós não somos merecedores do favor, do amor e da graça do nosso Deus. Nós não merecemos, meus amados. Veja o que diz Romanos no capítulo 7,
O versículo de número 24 diz ali: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Veja, querido, que nós somos miseráveis, somos necessitados da graça de Deus, do favor de Deus. Nós não somos merecedores. Eu e você somos pecadores. Pecamos, desagradamos a Deus, nos afastamos de Deus e nós somos merecedores, sim, da ira de Deus, da condenação dada pelo nosso Deus ao inferno. No entanto, Deus nos amou e a nossa atitude deve ser de humildade. A nossa atitude para com Deus deve ser sempre uma atitude de total submissão à autoridade de Deus. Como diz lá em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 6, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. A nossa atitude deve ser sempre de submissão, de nos submetermos à autoridade do nosso Deus. Mas em segundo lugar, nós devemos ter uma atitude também de total dependência do nosso Deus, depender dele totalmente em toda circunstância, de dependência do poder de Deus. Provérbios capítulo 3, verso de número 5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Nós precisamos depender do poder de Deus o tempo todo. Precisamos, em terceiro lugar, da fidelidade à adoração a Deus. Precisamos ser fiéis adoradores, porque fomos criados para adorar a Deus. E no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, nós lemos ali uma bela oração de Davi adorando ao Senhor. Essa deve ser a minha atitude e a sua atitude, sermos fiéis adoradores do Senhor. Veja o que diz Davi nesse texto em 1 Crônicas capítulo 29. Ele diz: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus amados, Deus espera que eu e você o adoremos fielmente. Que você não tenha nenhum outro ídolo, nenhum outro ser que seja alvo da sua adoração, mas que você chegue diante de Deus em humildade, em dependência, em uma atitude de adoração ao Senhor. O Senhor nos ensina a buscá-lo, a dependermos dele, mas também a adorá-lo, porque aquele que se submete, aquele que depende do Senhor, este tem uma atitude de real e verdadeira adoração ao Senhor. Adore verdadeiramente o Senhor Jesus. O centurião se aproxima de Jesus com humildade no seu coração. E por isso ele disse no texto: por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Meus irmãos, Deus ama os humildes. Deus se alegra com um coração humilde, a ponto dele dizer que ele exalta os humildes. E portanto que a sua atitude e a minha atitude sejam atitudes de submissão, de dependência e de adoração ao nosso único e verdadeiro Deus. Como diz a palavra do Senhor, nos convocando a sermos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Que assim sejamos nós. Mas em quarto e último lugar, a palavra do Senhor nos diz nesse texto e nos ensina que nós precisamos crer no poder e no amor de Jesus. Meu querido, nós precisamos confiar que o nosso Deus nos ajuda em todas as circunstâncias. Precisamos confiar e depender dele. Precisamos ter uma atitude de humildade, reconhecendo a grandeza, a soberania e o poder que há no nome do Senhor Jesus, mas numa atitude de humildade, porque todo o poder vem dele. Em quarto lugar, portanto,
precisamos crer no seu poder e no seu amor através de Jesus Cristo. Deus ama você e Ele tem todo o poder para manifestar em nossas vidas. Lucas capítulo 7, o verso 7 diz ali, na experiência do centurião: por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Louvado seja o nome de Deus. Meus amados, o centurião expressa uma fé extraordinária no Senhor Jesus. Ele declara: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, por isso eu nem fui ao teu encontro, mas manda uma palavra e o meu servo ficará curado. Ele crê no poder, ele crê na autoridade de Jesus. Você tem crido no poder de Jesus? Você tem crido na autoridade que há no nome de Jesus? Que Ele tem todo o poder, que o amor dEle, o amor incondicional e extraordinário que foi manifestado na cruz do Calvário, Ele está direcionado a você, a ponto dEle transformar as circunstâncias, dEle trazer perdão, salvação e mudar circunstâncias na sua vida. Você tem confiado no poder, na autoridade e no amor de Jesus para com você? Creia nisso, no nome de Jesus, porque Ele ama e Ele quer manifestar o seu poder na sua vida. Aqui nós aprendemos que primeiramente nós precisamos crer no poder e autoridade de Jesus. Verso 8 ele diz: pois eu também sou homem sujeito a autoridades, com soldados sob o meu comando. Eu digo a um vá e ele vai, a outro venha e ele vem. Digo ao meu servo faça isso e ele faz. Ele creu no poder e autoridade de Jesus. Creia neste poder e na autoridade de Jesus para repreender enfermidades, expulsar demônios, a mudar circunstâncias adversas, operar milagres na sua vida, abençoar você na vida familiar, abençoar você na sua vida profissional, abençoar você na sua vida espiritual, com a presença dele na sua vida. Mas em segundo lugar, aprendemos que ele experimentou o poder e a compaixão de Jesus. Por ter crido, confiado em Jesus, aquele homem experimentou o poder e a compaixão de Jesus. No versículo 10 ele diz ali o texto: então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa. E ao chegarem ali, o que aconteceu? Encontraram o servo restabelecido, encontraram o servo curado. Meus amados, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Veja que aqueles servos, quando chegam em casa para dar o relatório: ó, Jesus está vindo, Jesus decidiu vir, eles encontram o servo curado. O servo foi curado pelo poder de Jesus, mediante a fé daquele centurião, uma fé extraordinária. Meus amados, eu gosto de meditar nesse texto e pensar nas experiências que Jairo viveu, um homem que era principal da sinagoga e foi até Jesus. Mas veja que a fé de Jairo é expressa de uma forma genuína, mas uma fé cheia de dependência religiosa ou cheia de religiosidade. Ele diz: Senhor, a minha filha está enferma, se o Senhor for à minha casa, impor as suas mãos e orar, ela ficará curada. Ele crê no poder de Jesus, mas ele cria que Jesus precisava ir lá. Aquela mulher do fluxo de sangue, que no caminho da viagem de Jesus à casa de Jairo, ela decide ir até Jesus, sem Jesus saber, sem Jesus conhecê-la, mas ela confiava que se ela tocasse em Jesus, ficaria curada. Muitas vezes nós materializamos a nossa fé e dependemos de algo para que a nossa fé possa ser expressada e possamos ter fé em Jesus. Veja que em todas essas circunstâncias, o Senhor Jesus encontrou fé e aprovou a atitude daquelas pessoas. Mas aqui nós vemos uma atitude diferente nesse homem. Esse homem, ele não se acha digno de se aproximar de Jesus. Ele acredita que não precisava tocar em Jesus, nem ver Jesus pessoalmente. Ele acredita que Jesus não precisava chegar à sua casa, mas ele acredita na autoridade suprema de Jesus sobre a enfermidade e que apenas com uma palavra, Jesus poderia curar o seu servo. Essa é a fé que Jesus espera encontrar em nós. Uma fé que vai além das circunstâncias, dos lugares, de objetos. Uma fé que flui do nosso coração, que dependa unicamente do poder de Jesus, que com uma palavra pode transformar as circunstâncias na sua vida. Se o centurião, com essa atitude de ir até Jesus, com tão pouco conhecimento, por não ser um homem religioso, ele tinha pouco conhecimento espiritual,
de Deus, de Jesus Cristo, se ele com tão pouco conhecimento creu dessa maneira, meus irmãos, a nossa fé em Jesus Cristo precisa ser uma fé ainda maior. Se aquele homem com tão pouco conhecimento creu dessa maneira, eu e você não podemos crer menos do que isso. Nós precisamos nos achegar, porque nós temos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nós temos a liberdade de cultuar o Senhor. Você pode ouvir uma mensagem como essa, você tem a cada dia conhecido muito de Deus, quantas coisas Deus tem feito em sua vida, quantas maravilhas Ele tem operado na sua casa. Então nós precisamos crer, temos que dar uma resposta ao nosso Deus, crendo no seu poder e na sua grandeza. A palavra do Senhor diz no verso 9, a declaração de Jesus. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Meus amados, nós precisamos surpreender Jesus com a nossa fé. Jesus precisa olhar para nós e ver uma ardente expectativa, confiança, dependência, que possa alegrar o seu coração, como ele se alegra, por um lado, ao ver a fé daquele homem, mas se entristece por outro, por não ver a mesma fé sendo expressa entre o seu povo, entre aqueles que deveriam buscá-lo, aqueles que tinham uma tradição religiosa. Será que a nossa fé está firmada verdadeiramente em Jesus, a ponto de buscá-lo, de adorá-lo e reconhecer a sua autoridade e o seu poder e o seu amor por nós, meus amados? Eu quero concluir a mensagem desta noite trazendo a você um grande desafio, porque há um grande desafio a você nessa noite. O desafio de você decidir, de uma vez por toda, depender de Jesus, pedir a ajuda de Jesus Cristo. E nesse desafio, você exige que você tome também a atitude de convidar Jesus para ser o seu Senhor, para ser o seu Salvador. O desafio que eu quero deixar a você nessa noite, meu querido amigo e meu querido irmão, é para que você, aí no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver me ouvindo e me assistindo, para que você decida pedir a ajuda de Jesus, decida crer no seu poder, decida crer no seu amor e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Para isso você precisa convidar Jesus, dizer: Senhor Jesus, eu reconheço que eu não sou digno do teu amor, da tua graça, de receber o favor do Senhor, porque eu sou pecador, sou um homem, uma mulher falha, que necessita da tua graça. Mas nesta noite eu quero pedir a tua ajuda, primeiramente para a minha vida espiritual. Eu me arrependo dos meus pecados e eu entrego a minha vida a Jesus. Meu querido, que você possa tomar essa decisão aí onde você está. E se você quer tomar essa decisão, eu quero orar por você neste momento, entregando a sua vida a Jesus e pedindo a ajuda de Jesus, especialmente na sua vida espiritual. Mas eu também quero orar por você, meu querido irmão e meu querido amigo, que está necessitando da graça do Senhor Jesus, não somente na vida espiritual, porque você talvez já tenha recebido Jesus como Salvador, mas você está necessitando neste momento do cuidado de Deus em alguma área da sua vida, porque talvez você esteja atravessando alguma adversidade, atravessando algum momento difícil na sua vida. Deus quer neste momento agir na sua vida e nós vamos apresentar a sua vida. Primeiramente apresentaremos a vida daqueles que estão tomando uma decisão por receber Jesus e pedir a ajuda de Jesus como seu Salvador. Mas em segundo lugar eu quero orar por você pedindo o cuidado de Deus, lançando nele todas as nossas ansiedades. Vamos orar. Aí onde você está, feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus neste momento. Santíssimo Deus, eterno Pai, Deus de amor, todo-poderoso, que deixou o céu, desceu à terra para manifestar a tua glória, manifestar o teu poder e trazer o teu amor aos nossos corações. Neste momento, meu Deus, eu quero interceder por este homem, por esta mulher, por este jovem, por esta criança, que neste momento entende a necessidade de Jesus na sua vida. E neste momento ele está diante do Senhor, reconhecendo Jesus como Senhor, como Salvador, e toma uma decisão de entregar sua vida a Jesus, convidar Jesus a ajudá-lo, a perdoar os seus pecados, a trazer salvação e redenção na sua vida. Nós pedimos que o Senhor perdoe, que o Senhor lave com o teu sangue precioso a esta vida de todo pecado
e cele-a com o teu Santo Espírito para a salvação. Mas também queremos, ó Deus, no nome de Jesus, interceder por aqueles que pedem o auxílio do Senhor em outras áreas da sua vida. Pessoas que já tomaram a decisão de receber Jesus e em comunhão com Jesus necessitam do cuidado que o Senhor manifestou na vida do centurião e daquele seu servo. Da mesma maneira, nós precisamos do teu cuidado para com a nossa vida. Há pessoas enfermas, há familiares enfermos, há pessoas atravessando conflitos no casamento, há pessoas atravessando por problemas na sua família, há pessoas atravessando, Deus querido, há problemas e adversidades na vida profissional, na vida financeira, na vida da sua empresa, nos seus negócios, e nós queremos pedir que o Senhor, com o teu amor e a tua graça, manifeste, ó Deus, o teu poder sobrenatural, abra portas, trazendo restauração, livramento, ó Deus, e prosperidade à vida dos teus servos. Toma em tuas mãos as ansiedades do coração, cuida da vida sentimental, cuida da vida emocional de cada um dos teus filhos. É o que nós te pedimos e ao Senhor clamamos no santo e precioso nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe você no nome de Jesus e que eu e você possamos confiar que o Senhor Jesus nos ajuda constantemente. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Muito bem, meus queridos, nós estamos caminhando para o final. Eu convido você então a terminarmos esta celebração nas nossas casas, nos nossos lares, celebrando através dessa canção, adorando o nome do Senhor pelo seu bom cuidado, pela sua grandeza, pelos feitos dele na nossa vida. Amém? Deus cuida de você e da sua casa. Vamos ouvir essa canção. E aí eu quero voltar para trazer alguns avisos bem rápido e orar, encerrando a celebração dessa noite. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá, Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Meus queridos, nós estamos vivendo tempos difíceis nesse período de quarentena que o mundo está aí praticamente envolvido, e eu quero desafiar você a estar orando, convidar você a todos os dias, ao meio-dia, estarmos em oração. Todos os dias, ao meio-dia, eu tenho feito uma live ali pelo Facebook para podermos orar. Tenho trazido ali uma reflexão, uma meditação na palavra do Senhor, tenho ali também tido um tempo de oração, e várias pessoas têm podido ali participar. Conecte-se ali comigo ao meio-dia para orarmos ao Senhor por essa situação que o Brasil e o mundo está vivendo. Ao meio-dia, em ponto, nós estamos ali em oração, tá certo? E também eu quero lembrar você que estamos tendo os cultos apenas aqui pela internet. Na quarta-feira teremos a nossa celebração às 19 horas, o culto de oração, e no domingo, 9h30 da manhã, nós estamos transmitindo a nossa live ali do culto da Escola Bíblica Dominical às 9h30 da manhã, porque como você está em casa, certamente você vai dormir até um pouco mais tarde. Então conecte-se aí às 9h30
para poder participar do estudo que nós estamos tendo sobre a doutrina da igreja. E também aos domingos, 19 horas, a celebração como essa transmitida aqui, tá bom? Meu querido, eu quero agradecer a sua participação, pedir que o Senhor abençoe você e a sua família, que tenhamos uma ótima semana, continuando os cuidados necessários aí para a prevenção e combate ao coronavírus, em oração e fazendo a nossa parte no nome de Jesus. Então, fique com Deus, tenha um ótimo restante de semana, na graça e na paz de Jesus. Amém? Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar, Senhor, e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas. Um escudo na tempestade. Uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem Para te salvar. contemplar, Senhor, e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar, Senhor, e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te